Graças a Deus. Meus irmãos, Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Queridos, aproveitando que estamos em pé, por favor, tome a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. Capítulo de número 14. E vamos iniciar nossa leitura também no verso 14. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. E o verso também de número 14. Todos os que encontraram com o sinal poderiam dizer amém. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Encerramos no verso 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Por favor, querido, levante uma de suas mãos para o céu e diga assim comigo: ó Deus. Outra vez, digamos: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se isso é verdade, antes de você se assentar, abrace de novo essa pessoa querida perto de você e diga para ele: acabei de falar com Deus a seu respeito, e eu disse para Deus que é muito bom estar assentado ao seu lado esta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então depois você pode se assentar glorificando a Jesus. Glória a Deus. Se não tem ninguém pertinho de você, procure aí alguém, sente perto de um crente. Você vai ver que sensação maravilhosa estar perto de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor. Glória a Jesus. Queridos, eu estou muito feliz por estar com os irmãos. Eu vim com alegria, já de uma jornada longa, já de início de ano bastante trabalhoso. Glorifica a Jesus por conhecê-los. Tem sido um grande prazer somar com os irmãos nesta dinâmica de trabalho, de avivamento, de ânimo espiritual que está sendo sugerido por esta semana de Abala, Campos do Jordão. Que realmente nossas estruturas sejam abaladas e possamos estar atentos e acordados e despertados para o melhor de Deus nas nossas vidas. A minha alegria se torna completa porque aqui eu posso encontrar amigos, irmãos que nós amamos e respeitamos pelo trabalho, pela dedicação na obra de Deus. Glorifico a Jesus pela vida do pastor Brás, que estou conhecendo nesta ocasião, por poder estar ajudando nesta dinâmica de trabalho. Também eu glorifico a Jesus pela vida do pastor Renato César, pela amizade, pelo carinho, pela bênção dispensada, pela boa mão
de companheiro e de amigo, sempre estendida. Pastor Renato é um testemunho daquilo que Deus pode fazer, tirando o homem do fundo do poço e fazendo príncipe de Deus. Nobre companheiro que me antecedeu ministrando, Deus lhe abençoe pela humildade de permanecer aqui. O senhor pode se ausentar a hora que o senhor desejar. O senhor tem direito a descansar e a comer um bom lanche, uma boa janta, uma boa refeição, né? A todos os amigos e irmãos, nós convidamos para que viesse aqui, que eu estava com saudade deles, a irmã Lúcia Oliveira, cantora, Samuel, seu esposo, a mãe do Samuel, nossa irmã, e vieram lá de Campinas para congregar conosco aqui. Eu fiquei feliz, já dei um cheiro neles. São pessoas que nós amamos. A todos os irmãos, pastores de todas as denominações, Ministério de Louvor, a cantora que veio lá de Manaus, Deus os abençoe no nome de Jesus. O irmão Eduardo, da RA Magazine, se não for A, para mim é A, mas está entre uma das melhores revistas de comunicação evangélica, de inteligência e responsabilidade com a imagem de quem faz a obra de Deus com seriedade. Quem não adquiriu, adquira e conheça a RA Magazine. Deus abençoe a todos. Se possível, meus irmãos, permaneçam com a Bíblia aberta no texto que nós sugerimos aos irmãos. Não sei se todos me conhecem, mas aqueles que ainda não me conhecem, primeiro nós ouvimos a Bíblia e depois nós desfrutamos da revelação, e a fé que recebemos da palavra nos levará ao impossível. Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido de todos os irmãos. Quem é que nunca leu ou que nunca foi ministrado no assunto da multiplicação dos pães? Saibam os senhores que a multiplicação dos pães é o único milagre de Jesus que os 4 evangelistas escreveram a respeito. Todos os outros milagres podem ser mencionados por 1, por 2, por 3 no máximo, mas a multiplicação dos pães é o único milagre que os 4 evangelistas narram o acontecido. Existem muitos focos de aplicação para a multiplicação dos pães. Você pode ministrar com uma linha de educação ministerial, sugestão administrativa, caráter e excelência na condução do ministério e no trato para com o povo. Pode ser uma linha voltada especialmente para ministros e para pastores. Você pode também se utilizar de uma linha evangelística. Você pode dar a sugestão dentro do texto, aplicando em que a multidão faminta é saciada, alimentada e curada. Tem uma terceira linha, e esta é uma das linhas mais perigosas e costumeiramente mal aplicada, distorcida, mal estudada, viciosa, porque alguém disse irresponsavelmente um dia, todos copiaram a mesma expressão, sem ter o capricho de estudar. A Bíblia diz que quando nós falamos a palavra de Deus e não é segundo a palavra de Deus, falamos como demônios. Jeremias escreveu isso. Quando falarmos a palavra de Deus, que falemos segundo a palavra de Deus, não por imaginação humana. Por que que muitas palavras se perdem no efeito? Por que que pessoas são envolvidas por ministrações, mas no final da campanha nada acontece? Porque se não falarmos a palavra segundo a palavra, muitas pessoas falam em nome de Deus, mas não falam a palavra de Deus. É diferente. E Jeremias nos adverte dizendo: se falarmos, falemos segundo as palavras de Deus, pois aquele que não fala segundo a palavra de Deus, fala em palavras de demônios. Quantos podem glorificar a Jesus pelo poder da palavra? Bendito seja o nome do Senhor. A terceira linha distorcida é a sugestão de oferta e prosperidade, porque o segredo
da linha de oferta e prosperidade não está na multiplicação dos pães, mas em apenas um detalhe da doutrina bíblica revelada de legitimidade e responsabilidade para com o que recebemos de Deus. Quem sabe talvez no final pontuaremos isso em particular. Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos esta noite em especial é: primeiro, não era, preste atenção nisso, e quem ama a palavra ouça, não era intenção, nem projeto, nem agenda de Jesus multiplicar pães e peixes. Ouçam, quem tem ouvidos ouça. Era da alçada de Jesus, era da capacidade dele, era de seu poder. Ele podia fazê-lo e de fato o fez e sabia como fazer, mas neste primeiro instante aqui não estava nos planos de Jesus multiplicar pães e peixes. E isto soa como surpresa, são detalhes da revelação bíblica que o texto informa. Eu não preciso imaginar aquilo que o texto não está dizendo. Quando eu imagino o que o texto não diz, eu esqueço da palavra de Deus e começo a falar em nome de demônios. Eu preciso ver o que o texto está dizendo. A palavra me mostra que não era projeto de Jesus multiplicar, era da sua competência, mas não era multiplicar. Por que o Senhor está dizendo? Olhe para a Bíblia outra vez, capítulo de número 14. Veja, queridos, o verso de número 12, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, e o verso de número 12. A Bíblia diz assim: e chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Levante o rosto e ouça isso. Do capítulo 14 de Mateus, do verso de número 1 ao verso de número 12, nós temos a narração da morte de João Batista. E quando João Batista estava agora morto e sepultado, depois que os seus discípulos estiveram lá sepultando João Batista, a Bíblia diz que Jesus é informado de que João Batista estava não só morto, mas também sepultado. E a Bíblia diz que os discípulos vieram a Jesus e lhe contaram isso. Qual foi a atitude de Jesus? O que Jesus se programou para fazer? Verso de número 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado. Quando Jesus ouve a notícia de que João Batista estava morto e sepultado, Jesus imediatamente disse: eu não quero mais ficar aqui. Peguemos o barco. Vamos para onde, Senhor? Vamos para um lugar deserto. Vamos para um lugar apartado. Vamos para um lugar que eu possa estar a só, que eu possa estar separado, que eu possa estar distante. Se eu fosse dar as minúcias, eu teria que falar sobre o aglomerado da multidão que corria, porque João Batista foi quem havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora seguiu. João Batista estava apresentando à multidão um novo pastor. João Batista estava morto agora. Se eu pudesse pontuar, eu ia considerar a perseguição e a pressão da multidão política religiosa, a loucura de Herodes, que já imaginava que João Batista poderia estar outra vez encarnado, porque Jesus tomava proporções gigantescas em seu ministério. Mas a primeira coisa que Jesus faz, Jesus entra no barco, pede aos seus discípulos que saiam dali, pede aos seus discípulos que vá para um lugar deserto e isolado. Pastor, como é que o senhor tem certeza disso? Antes de eu lhe dar a razão que mudou tudo, eu vou lhe mostrar lá no verso 22. Veja uma coisa, no verso 21 Jesus termina a multiplicação dos pães. Depois eu vou entrar aqui, mas apenas para sustentar o que eu quero lhe dizer. Olha o verso de número 22, o que diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte,
e chegado a tarde, estava ali só. Levante o rosto e entenda. Perceberam? Jesus tinha um projeto, ele tinha uma opção. Logo depois do anúncio da morte de João, ele tinha uma escolha: eu vou me isolar, eu vou estar sozinho em um lugar deserto e apartado. Mas depois que ele recebe a notícia, ele muda os planos. E a Bíblia diz que depois que ele muda os planos e abençoa a multidão, no verso 22 e 23, ele dá continuidade ao que ele estava fazendo. Quando ele termina de multiplicar pães e peixes, ele diz: eu vou continuar o que eu estava fazendo no começo. Vai fazer o que o Senhor? Sozinho, isolado, a sós. Eu vou continuar aquilo que eu estava fazendo. Pastor, o que isto tem de interessante? É aqui que entra o jeito extraordinário de Jesus de nos surpreender. Por quê, pastor? Porque a despeito daquilo que era a sua prioridade, em estar isolado pelo amigo que estava morto, pelo amigo que foi decapitado, pelo amigo que estava sepultado, as sensações de poder como homem perceber o que viria depois, a necessidade que sentiu de estar isolado, ele muda tudo isso. Ele muda tudo isso. Ele abre mão do seu isolamento em prioridade. Ele abre mão de estar distante por causa de uma coisa só. Olha o verso de número 13, continua dizendo: mas quando o povo soube que ele estava se retirando do barco, seguiram a pé desde as cidades. E o verso de número 14 diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e aqui está a razão, e possuído de íntima compaixão para com ela. Eu posso fazer um acréscimo debaixo de bastante temor, mas já para aplicar. Mudou os planos. O que fez Jesus mudar? Compaixão. A compaixão de Jesus pelo povo fez com que ele mudasse as suas prioridades. Em nenhum momento você lê o texto assim, preste atenção, se isto não é semelhante com o nosso dia a dia de igreja. Em nenhum momento você lê o texto assim: e quando ele repartiu o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos se converteram. O texto não diz isso. Em nenhum momento o texto diz assim: quando ele repartiu pães e peixes, todos se tornaram discípulos. Não. O texto não diz assim: e quando ele repartiu pães e peixes, todos se tornaram santos. Não. E depois de repartir pães e peixes, não, você não vê nenhum acréscimo. Você vê simplesmente Jesus determinado. Ele está no barco e a ordem é: suma para algum lugar, pegue uma direção deserta, estejamos separados e distantes, isolados e apartados daqui. Daqui a pouco Jesus olha para a praia, e quando ele olha para a praia, ele vê uma multidão de homens e mulheres que vão saindo das cidades, que começam a aparecer na praia e vão seguindo Jesus ao longe em desespero. O pastor estava morto, Jesus estava ali. Jesus olha para a multidão, se enche de íntima compaixão, e aí Jesus olha para os discípulos: eu não posso sair agora, eu não posso deixá-los desse jeito, eu não posso abandoná-los assim. Talvez alguém podia dizer: mas o senhor nem sabe se vão ficar, o senhor nem sabe se vão permanecer, o senhor nem sabe se vale a pena, o senhor não sabe quem são. E Jesus disse: eu não quero saber o amanhã, nem o depois da manhã, mas uma coisa eu sei, que quem ficar comigo, não importa o tempo que fique, o tempo que ficar, fome não passa, o tempo que ficar, dificuldade não passa. Vamos para lá, eu quero curá-los, eu quero alimentá-los. A compaixão de Jesus, a compaixão de Jesus. Se você está aos pés do Senhor, tenha certeza que enquanto nos pés de Jesus, fome não passa, dor não sente. Fica perto dele, a qualquer momento ele muda tudo, ele inverte tudo, ele bota uma outra ordem e ele diz: não, eu vou alimentar, agora eu vou mudar, agora eu vou ajudar. Quem está entendendo, levante a mão e exalte ao Senhor por isso. Você não perde
por permanecer neste espaço, enquanto esta visão de trabalho acontece, a compaixão de Jesus está sendo processada. Diga comigo, compaixão. Quando você menciona a expressão compaixão, existem várias sugestões interpretativas. Por exemplo, você pode dizer compaixão. Diga comigo, compaixão. Veja que sensação incrível. Coloque a mão direita no seu coração assim e diga compaixão. Agora vem a tradução, diga: Deus, não faça pelo que eu sou. Diga: faça, levante a mão, pelo que tu és. Oh. Compaixão, meus irmãos, não é pelo que você é pelo que Deus é. Olhe para cá, levante o rosto, abra os olhos e os ouvidos e ouça. Não existe uma coisa sequer que você faça mais que vai aumentar o amor de Deus por você, e não existe uma coisa sequer que você faça menos que vai diminuir o amor de Deus por você. Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que Ele fez. É coisa dele, tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente. É por isso que você olha para um pecador, você olha para um mendigo, você olha para um viciado, você olha para um adulto, para um desgraçado, você quer matar ele, você quer destruir ele, mas Deus quer amar, Deus quer restituir, Deus quer regenerar, Deus quer transformar. Não é pela gente, o amor de Deus tem a ver com Ele. O amor de Deus tem a ver com Ele. Eu sinto o amor de Deus aqui esta noite. Eu estava em trânsito de Porto Alegre para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E geralmente as igrejas mandam irmãos nos apanhar. De repente chega o motorista da prefeitura, não era crente, até aí tudo bem. Mas o problema é que o infeliz, coitado, era escravo do cigarro e do café. Café não tem problema, o cafezinho é bom, mas o cigarro é uma desgraça. A cada 30 minutos, de Porto Alegre a Santa Maria são mais de 400 quilômetros. A cada 20, 25 minutos, ele parava o carro para fumar e beber café. Na primeira parada, quando eu vi, eu já me irritei e me atribulei. Eu demoro para atribular, eu demoro para me irritar, mas é uma vez só. Uma vez só. Quando eu olhei, de sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Me mandaram um gadareno, meu Deus. Olha, a cada 20, 25 minutos ele parava. Cigarro e café, cigarro e café. Mas que falta de vigilância da igreja. Por que não mandou um irmão? Será que não tem ninguém lá para me apanhar no aeroporto? Quando eu vi que aquele homem caiu na minha mão, eu disse: tem um propósito, vou ter que trabalhar com esse homem. Vou ter que pegar esse camarada. Se Deus mandou, vou ter que tratar ele. Vou ter que pegar. Caiu na rede, é agora. Caiu, como é que é? Bateu na área, é pênalti. Vou ter que pegar o camarada. Eu falei: Senhor, me dá uma oportunidade, só uma oportunidade, uma meia palavra, qualquer coisa, me dá uma entrada. Quando foi na segunda vez que ele parou, fumou, tomou o café e entrou, ele viu que eu estava sisudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não leva a mal não? Que eu tenho um viciozinho aí, sabe? Eu fumo um cigarrinho, tomo um cafezinho. Eu disse: pois não. Ele disse assim: olha, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tomo café, fumo meu cigarro e sinto que Deus me ama. Eu sinto que Deus me ama. Eu disse: mas é claro, meu filho, Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que Ele fez. Isso, minha irmã, você tem que entender. A graça de Deus é mais forte agora no pior elemento de Campo de Jordão, o mais prostituído, o mais drogado, o mais viciado, o mais adúltero, o pior assassino de Campo de Jordão. A graça de Deus é maior na vida dele do que sobre todos nós juntos aqui, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto nós estamos aqui, a graça de Deus está trabalhando na vida dele. Você não tem noção do que a graça é. Aí ele falou: pastor, eu sinto que Deus me ama.
Eu disse, é claro que você sente, não é pelo que você faz, nem a mais nem a menos. Não é coisa sua, é coisa de cruz, é coisa de Calvário, é coisa de pai para filho, entendeu? Deus amor que deu, não tem a ver com você, tem a ver com a cruz, tem a ver com o Calvário. Aí ele olhou para mim e disse assim, pois é, pastor, é que eu estou vivendo o meu direito de livre arbítrio. Diga isso comigo, diga livre arbítrio. Aí pergunta para o irmão que está do seu lado, você sabe o que significa isso? Ele olhou para mim e falou, pastor, eu estou vivendo o meu direito de escolha, eu estou vivendo o livre arbítrio. E eu olhei para ele e disse assim, quem colocou na sua cabeça que livre arbítrio é escolha? Quem te ensinou isso? Ué, pastor, não é assim que Deus fez? Deus não nos deu a oportunidade de escolher, de optar. Eu falei, livre arbítrio, meu filho, é mais do que escolha. Livre arbítrio é concordância. Ele parou. Ei, você que está me ouvindo essa noite aqui, isso serve para você. Livre arbítrio é concordância. Não entendi, pastor. São parâmetros de Deus. Ele olhou para mim e não entendeu. Disse, vamos lá, que eu vou te explicar. E comecei a ministrar na vida dele, irmão. Enquanto ele me ouvia, eu não fumava mais. Falei, Deus está me usando aqui agora, eu vou mandar nele. Comecei a explicar para ele o que era livre-arbítrio. Falei, meu filho, se você chegar num abismo e dizer assim, vou pular, Deus vai olhar para você e vai dizer, beleza. Agora, se você chegar num abismo e dizer, não vou pular, vou voltar para casa e vou cuidar da minha família, Deus olha para você e diz, beleza. Livre-arbítrio é concordância, porque são parâmetros. Ele olhou para mim e disse, eu não entendi, pastor. Falei, meu filho, como é que você sabe que a saúde é boa? Ele disse, quando eu estou doente. Está começando a entender. Como é que você sabe que a noite é escura? Diz, quando o sol está a pino, a gente enxerga melhor. Beleza, está começando a pegar. Eu olhei para ele e disse, como é que você sabe que a verdade é boa? Ele disse assim, quando eu vejo a mentira. Eu falei, já está se tornando PhD. Já está se formando em doutor de livre-arbítrio. Como é que você sabe, como é que você tem noção que o bom, o bem é melhor? Se por causa do mal. Eu falei, livre-arbítrio são parâmetros para concordância. Existem pessoas que insistem em se tornar parâmetro de desgraça. E existem pessoas que insistem em se tornar parâmetros do que é bom. Aí eu olhei para ele e falei, sabe por que o senhor fuma? Se não, senhor, se é um parâmetro, a cada cigarro na sua boca, o senhor está me ensinando quanto vale os meus pulmões limpos. São parâmetros. Meu irmão, a tua boca calada me ensina quanto vale um glória a Deus. São parâmetros, é mais do que concordância, rapaz. Aí ele falou para mim, pastor, então o que é que eu faço? Eu disse, ou você continua como parâmetro de coisa ruim, ou você entrega a tua vida a Jesus hoje e se torna parâmetro de coisa boa. Quem me entendeu, levante a mão e dá glória a Deus. Segure a mão direita lá em cima. A compaixão de Jesus está esparramada neste ginásio, e Ele está mudando a agenda para poder atender você. Tudo por causa da compaixão. Quem crê recebe o que do céu está descendo sobre nós. Compaixão, compaixão de Jesus. Quando você olha para um crente estragado e você diz, por que é assim, pastor? Parâmetros. Os que são e os que não são, tem que ter. Os que servem e os que não servem, tem que ter. E aquele que é profano, seja profano mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Mas aquele que é santo, se santifique mais ainda. São parâmetros. Noite e dia. Pegou? Diga amém. Outra aplicação de compaixão, só para você entender o nível de compaixão. O poder de absorver o mal. Quando Jesus olhou para a multidão e viu os enfermos, a Bíblia diz, curou-os, libertando-os dos espíritos de enfermidade, trazendo vida no corpo. Toda a enfermidade. Perguntaram a Jesus, quem foi que pecou?
que este nascesse cego. Toda enfermidade tinha um estigma, tinha um envolto de culto, de atitude sobrenatural religiosa, tinha a ver com manifestação sobrenatural de opressão, e tudo isso que envolvia religiosidade, espiritualidade excessiva, tinha a natureza de contágio, de contaminação. Então não toque no leproso que vai contaminar, não toca na prostituta que vai contaminar, não toca no cego porque alguém na família pecou, não anda por ali, não entre ali, não entre em casa de publicanos. Isso vai te dar uma imagem ruim, isso vai prejudicar você, isso vai contaminar você, isso vai pegar em você. Mas Jesus não, Jesus era tão extraordinário que ele dizia assim: isso pode ser pequeno para vocês, mas para mim não é pequeno. Então quando Jesus chegava perto de uma lepra, a lepra ia ficando cada vez mais pequena, e Jesus ia sugando a lepra. Ele arrancava, ele sugava, ele absorvia o pecado pela compaixão, ele arrancava e devolvia em graça, Jesus olhou e disse: eu vou fazer uma transfusão, eu vou tirar a desgraça dessa multidão e vou deixar pão e peixe para eles comerem. Quando estão me entendendo, diga glória a Deus. Jesus absorvia o mal. De todas as versões que os evangelistas escrevem, escute-me por favor, todos os evangelistas consideram, todos os evangelistas pontuam, porque Jesus mudou a sua atitude em relação ao povo. Nós estamos trabalhando por hora em Mateus 14:14, e a Bíblia diz que Jesus muda o seu projeto por causa da compaixão. Diga compaixão. Outra vez, diga compaixão. Aleluia. Quando você olha para a versão de Lucas, no capítulo de número 9, e no verso de número 11, Lucas escreve que Jesus muda o seu comportamento, porque lhe agradava ter o povo perto de si. Jesus, para que eu quero eles perto de mim. Quero eles perto de mim. Quando você olha para a versão de João, por que Jesus mudou no seu ponto de vista? Por que Jesus deixou de se isolar e foi atender o povo? Aí João escreve no capítulo 6, no verso 6. E ele perguntou-lhes, ou disse a eles isso, para lhes ensinar, porque ele mesmo já sabia o que fazer. Então, na visão de João, era um ajuste ministerial. O ajuste ministerial. Eu vou ensinar um negocinho aqui para vocês, mas a versão que mais me apaixona é a versão de Marcos. Quando Marcos escreve no capítulo 6 e no verso 34. Oh, irmãos, quando esse texto vem ao meu coração, eu posso estar em qualquer lugar. Se eu pensar em Marcos 6:34, eu não me aguento. Eu procuro um canto, eu procuro um banheiro, eu vou chorar. Porque a Bíblia diz que ele olha para a multidão e se compadece. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou e disse: olha lá, não tem pastor. Oh meu Deus. Irmão, uma ovelha sem pastor, sem pasto, sem água, coitada, é uma ovelha destinada à ruína, à morte absoluta e rápida. E Marcos diz assim: eu percebi que entre muitas expressões houve um momento em que ele disse: para mim, eu os vejo como ovelhas que não têm pastor. Pare o barco. Pare o barco. Às vezes nós estamos tão agitados nos nossos programas eclesiásticos, às vezes estamos tão agitados no nosso ministério religioso, e o Senhor está dizendo: para um pouco e presta atenção no povo. Olha para o povo, você vai ver que eles têm fome e sede. Quando Jesus compara a multidão a ovelhas, me lembro do Salmo de Davi, Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, porque Ele tem um nome a zelar. Diga comigo assim: o pastor. Não, você não está me entendendo, eu estou sozinho, eu devo estar pegando só para o meu nariz. Vamos de novo: o pastor não arrasta e não empurra, Ele guia. Dividiu aqui, arrastou 20. Se arrastou, não é pastor. Pastor não arrasta e não empurra, ele guia. Pastor não arrasta ninguém e não empurra ninguém, ele guia pelos pastos verdejantes. Eu acho interessante que quando um trabalho se divide, quem tem ouvidos ouça, e se doer que se arrependa. Geralmente quando o trabalho se divide, quando o trabalho sofre fragmentos, a pessoa sempre usa a expressão do trabalho que é mais famoso, para fluir gente. Porque se tivesse ministério de verdade, era só usar o nome, e o ministério se você tem algo de Deus, irmão, você pode pregar no deserto e chamar o povo de cobra. As cidades em volta ficam vazias e as pessoas vêm te ouvir. Não é onde você está e nem a placa que você sustenta, é o que você tem. Como é que é a conversa, Paulo? O que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Não é onde você está, nem o status da sua instituição religiosa, é o que você tem. Gente, existem segredos na palavra, que Deus só revela debaixo de muita submissão. Quem quer ouvir um segredo? Diga amém, diga eu quero ouvir um segredo. Qual que é a função do sacerdote? Preparar o sacrifício e expor o cordeiro. Diga comigo: a função do sacerdote é preparar o sacrifício e expor o cordeiro. Será que eu falo? Pastor Renato, vai. Por isso que profeta, irmão, profeta. Deixa eu ver onde é que a minha cabeça vai parar. Vamos lá. Anás e Caifás assumiam o trabalho sacerdotal irregularmente. Eram sogro e genro. Oh, que coincidência! Sogro e genro. Eita, boca de profeta, não pode abrir. Parece que alguns companheiros, quando lê isso, não encontram essas coisas na Bíblia. Ela é sogro e genro. Sabe por que Jesus entrou e quebrou o pau com tudo? E pá, tira, casa de ladrões, corristas, salvadores, arranca essa desgraça do meu templo. Porque Anás e Caifás, os caras eram tão ruins, irmão, tão nocego, que tinha que ser trazido 2 animais para o sacrifício. Tinha gente que não tinha condição de trazer 2, levavam 1. Então o que eles faziam? Eles recebiam na porta das ovelhas, na porta do sacrifício, um animal, não um só tá bom. E dizia assim: vamos sacrificar. Então recebia ali um animal. Aí eles corriam lá na frente, com o mesmo animal, revendia para o povo. E o sacrifício nunca era feito. Nunca era feito o sacrifício. Diga comigo: o sacerdote da linhagem, do coração e do cetro de Deus, ele prepara o sacrifício e ele mostra o cordeiro.
Anás e Caifás estavam no lugar errado, porque a linhagem sacerdotal não passava por eles, vinha de Isabel, passava por Zacarias. E um dia, no deserto, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas alguém entendeu, pelo amor de Deus? Levante a mão direita que eu vou profetizar. Deus está abrindo portas para homens e mulheres do deserto. Chega daquilo que não é real, daquilo que não é da linhagem de Deus. Vai chegar o teu tempo, vai chegar o teu tempo. Deus sabe quem mostra o Cordeiro. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe quem são aqueles que apontam para o Cordeiro. Anás e Caifás ficavam procurando o Cordeiro, mas o sacerdote de Deus estava lá no deserto. Deus sabe. Irmãos, eu estou recebendo uma autoridade profética aqui. Deus está te vendo, e Deus sabe que você conhece o Cordeiro, que o que você recebeu do Senhor é verdadeiro, é fiel, é justo. Jesus, ele olha para o povo e os compara a ovelhas, porque Jesus estava dizendo: eu quero pastoreá-los. Jesus estava dizendo: eu quero guiá-los. Jesus estava dizendo assim: eu não quero empurrar. Você tem que vir aqui, porque eu vou te consagrar, porque eu vou te fazer, porque você vai ser, porque aqui é o seguinte, aqui eu tenho um esquema melhor. Jesus não empurrava, Jesus não arrastava. Se você não ficar comigo, eu vou te amaldiçoar, eu vou te dedurar, eu vou te humilhar, eu vou te expor, eu vou te envergonhar. Disse: não, eu não arrasto, não empurro. Eu vou mostrando, eu vou guiando. Você vem comendo, vem comendo, vem comendo, vem guiando. Vai guiando, vai guiando. Me guia pelos pastos verdejantes. Quando você está junto de um homem de Deus, quando você está junto das sensações legítimas de Cristo, refrigera minha alma. Você come aquela palavra na reunião, você sai novo, restaurado. Guia-me pelas veredas da justiça. A palavra justiça no Antigo Testamento sugere sempre a palavra de Deus no sentido responsabilidade com o seu nome, no sentido de honra a seu caráter. É por isso que Davi disse: guia-me por sua palavra, porque o seu nome está em jogo. Seu nome me sustenta. Diga comigo assim: fuga não. Só quem veio para a reunião, vai. Fuga não. Liberto sim. Quem entendeu, dá glória a Deus. Na outra vez, diga: fuga não. Liberto sim. Aí você me pergunta: por quê, pastor? Porque quando você está em fuga, você escapou por suas mãos. Foi você que quebrou, foi você que articulou, foi você que rompeu, foi você que abriu. Então, quando você está em fuga, a responsabilidade é sua. Mas quando você está liberto, a responsabilidade é de quem te tirou de lá. Quando você está liberto, a responsabilidade é quem tirou você de lá. Deus garante o final da jornada. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? O Senhor estava dizendo: eu quero pastorear vocês. Todos nós sabemos, olhe para cá, todos nós sabemos que a ovelha, ela é extremamente estúpida e ignorante. Isso é uma característica da ovelha. Por isso que ela tem que ser guiada e conduzida. Presta atenção que eu já vou começar a encerrar e aplicar na sua vida. Se você coloca uma ovelha em meio metro quadrado de pasto e não tira ela dali durante o dia, ela vai comer os pouquinhos de graminha que tiver. Terminou de comer a graminha, vai lamber as raízes. Terminou de lamber a raiz, vai comer terra, vai comer barro, vai comer pedra, vai para o estômago, vai empedrar.
e vai morrer no lugar que ela está. Você já ouviu falar de crente que morreu dentro da igreja? Já. Morreu no lugar onde estava. É por isso que o pastor ele guia. Não, acabou. Aqui, ó. Isso, uma nova revelação. Aqui. Isso. Não, aqui tem uns. Não, aqui tem doutrina, doutrina bíblica sistemática. Isso aqui tem uma palavra de restituição. Agora come aqui. Tá bom, pera, bebe a aguinha. Exige movimento e atividade constante. Constante. Tem gente que parece que a única chamada dele é chamada para dirigir reunião. Entendeu? Só foi chamado para dirigir reunião. É tudo que ele faz. Dirige a reunião, mas não sonda o rebanho. Não sonda o rebanho. Só dirige o culto, impõe a sua autoridade. Você não vai cantar, você vai cantar. Você não vai dar palavra, você vai dar palavra. Só impõe, forma mais ridícula, mas conduzir, está todo mundo morrendo, passando necessidade. As bichinhas ficam sequinha, esperando um ano para dar uma festa, para ver se vem um pregador e faz chover um pouquinho na vidinha delas. Dá um pouquinho de aguinha, um pouquinho de comida para a bichinha reagir. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Evangelista João, no capítulo 10, no verso de número 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, Jesus falando, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não, vocês não entenderam, vou falar de novo. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Diga assim comigo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí você me pergunta, por que Jesus disse isso, pastor? Por causa do versículo 12. Versículo 12 diz assim: o mercenário vê o lobo e corre, porque as ovelhas não são dele. O mercenário, quando vê o lobo, pá, ele não aparece para enfrentar o lobo, porque não sabe quanto custa as ovelhas daquele aprisco. Mas o bom pastor, ele encara o lobo, ele enfrenta o lobo, ele resiste o lobo, mesmo debaixo de ferida. Ele diz: pode vir, eu posso morrer, mas nas minhas ovelhas ninguém toca. Aí você me pergunta, e é aqui que chega o cerne da mensagem. Aí você me pergunta: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque da mesma forma que o Senhor nos compara a ovelhas, no sentido que Ele está nos dizendo: eu quero pastoreá-los, eu quero guiá-los, eu quero segui-los. Da mesma forma, Ele traz o diabo para a manifestação do inimigo da ovelha, e compara o diabo ao lobo. O lobo é o pior inimigo da ovelha. E de todas as classes de lobo que existe no mundo, há uma classe na Mauritânia, no deserto, na pontinha do deserto do Saara. Lá na Mauritânia tem uma classe de lobo do deserto, caçador de ovelha, que é uma das alcateias mais inteligentes e especiais em caça, porque a alcateia desse lobo da Mauritânia monitora o rebanho de ovelha por muitos dias. Eles caminham em penhascos, em pequenos relevos, e observam o rebanho, e eles conseguem ter a noção da quantidade de ovelhas que se tem. Existe um lobo na alcateia do lobo da Mauritânia, especialista em monitorar o pastor do rebanho. Porque se for mercenário, corre, mas se for pastor do rebanho, ele volta e diz: some daqui, que tem um cajado forte lá no meio. Some daqui, que tem um cajado forte no meio deles. Deus está tratando, irmão. A palavra está pegando 4x4 aqui hoje. Bendito seja o nome do Senhor. De douto em douto, de pequeno a grande, de leigo a sabido, a palavra de Deus está pegando e está tratando, porque é a excelência da revelação bíblica de Deus. Agora, quando é mercenário, o lobo dá só um uivo.
mercenário some e as ovelhas ficam expostas. E é levado por qualquer vento de doutrina. E aqui que chega o cerne da mensagem. Ouça-me, por favor. Esse lobo da Mauritânia, ele é temido por causa do seu requinte de crueldade no momento do seu ataque. Preste atenção, redobre a sua atenção. Ele é conhecido pela forma que ele ataca. Ele não ataca para matar na primeira. Redobre a sua atenção, que eu estou entrando em níveis espirituais agora, mais excelentes e mais proféticos. O inferno se mobiliza para ensurdecer você agora. Reforce a sua atenção. Esse lobo, ele tem ataques alternados. Ele não ataca para matar na primeira. Ele vem perto da ovelha e dá uma mordida, chacoalha e larga, e fica de longe esperando. Se a ovelha der uma mexidinha na patinha, ele vai lá na patinha, morde, quebra e não mata, fica de longe esperando. Se a ovelha levanta a cabecinha, ele morde na orelha, chacoalha, larga e fica esperando. Se a ovelha ainda está respirando, ele morde no abdômen da ovelha, ergue para cima, joga. Desculpa pelo pleonasmo, mas é força de expressão. Se erguer, tem que ser para cima. Espera, não mata de uma vez, mata aos poucos. Tem o prazer e não mata para comer, mata pelo prazer de matar e deixar ali, porque o sangue e o cadáver da ovelha vão marcar o território do lobo da Mauritânia. Está preparado para ouvir? O diabo não tem pressa. O diabo, não. Ei, o diabo não tem pressa. O diabo não quer matar você de uma vez. Ele morde aos poucos. Ele dá uma mordidinha só, lá na adolescência. Desvio de caráter. Deixa o tempo passar. Quando você vai para um relacionamento mais sério, ele dá outra mordida. E todo mundo descobre a mordida de 10 anos atrás. E deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. O diabo não quer que você adultere hoje. Ele quer que você adultere daqui a 11 anos. Vai deixar o casamento correr. Você vai pensar que ama. Você vai pensar que realmente é fiel. Um dia ele morde, chacoalha, larga. Pastor, mas por que ainda está de pé? O diabo não tem pressa. Não tem pressa. O diabo chega, uma mordida, chacoalha e desestabiliza todo o casamento. Mas pastor, nós estamos vivendo juntos há 11 anos e é uma coisa impressionante. Mas de uns meses para cá é o inferno. E o diabo de longe, ele fica só olhando. Porque ele não quer engolir você. Ele quer apenas frustrar seu culto, destruir sua fé, acabar com a sua estima. Ele quer te jogar, ele quer marcar o território e dizer: eu o matei. Apenas contar ibope da sua força. É isso que ele quer fazer. Daqui a pouco você acha que a pouco ele aparece e dá mais uma mordidinha. As discussões não eram suficientes. Ele dá uma mordida e faz aparecer uma nova história. Uma brincadeirinha de internet, uma mensagenzinha via celular. É uma coisinha à toa. Você está sentado ali na esquerda, aí manda mensaginha lá para o jovenzinho da direita. Você é uma senhora casada, mas aí você manda uma mensagem: o seu terno está tão bonito hoje. Uma mordidinha e ele espera. Não é uma mordidinha só. Você olha para a televisão e está lá aquela desgraça, filho do cão que projetou esse Big Brother,
empurrando goela abaixo o sistema social. Porque o Big Brother funciona, meus irmãos, porque é um espelhamento fisiológico social, é um espelho, é o reflexo de uma sociedade. O prostituto, o lascivo, o adúltero, o pecado, o sacana, o lascivo, o homossexual, a lésbica, aquilo que se esconde aqui dentro de desgraça, ele olha para a televisão e ele vibra de sensações de prazer, porque ninguém descobre, ninguém sabe o que ele é, mas ele cultua. Então há uma identidade, é como se ele estivesse se olhando no espelho. Aí teus filhos vêm pedir oração para mim. Pastor, ora. Sabe o que está pegando na escola agora? As adolescentes descobriram que se elas transarem com meninas e ficarem com meninas e se relacionar lesbianicamente, elas não engravidam. Está aumentando o índice de lesbianismo dentro dos colégios. É só uma mordida lá dentro da sua casa, infeliz, com aquele Big Brother desgraçado ligado, aquela novela nojenta, aquele espírito de emo, aquela coisinha, é uma mordida só. Diabo não tem pressa. Ele não quer matar o seu filho aos 15, ele quer matar os seus filhos aos 28, aos 32. Ele não quer só matar o seu filho, ele quer acabar com a família que ele construiu um dia. Ele não tem pressa. Um programinha à toa. Não, pastor, é uma roupinha da moda, feito por um homossexual na mesa de umbanda, descaracterizando a sexualidade, aquilo que é bonito. Uma mordidinha só. Lá na internet, naquele último clique, lá na escola, uma mordidinha só. Como se não bastava casamento rompido, mais uma mordida. Como se não bastava falta de responsabilidade com os filhos, mais uma mordida. Como se não bastasse mordida no emprego, finanças caem lá embaixo, mais uma mordida. Como se não bastasse enfermidade, mais uma mordida. Como se não bastasse falta de descrédito social, os amigos se distanciam, a sociedade é rompida, ninguém acredita, mais uma mordida. Como se não bastasse sarjeta, vícios, imundícia, mais uma mordida. E quando você não consegue mais reagir, quando você não consegue mais respirar, ele se prepara para a mordida fatal. Agarabachúria. Só que o mercenário vê o lobo e foge, mas o bom pastor não foge. Vocês não entenderam. Sabe o que o Senhor me diz aqui? Tem pessoas aqui com feridas abertas de anos pelas mordidas do lobo. Pessoas que há anos têm as suas feridas expostas. Infidelidade conjugal, infidelidade moral, falta de excelência no culto, falta de compromisso com Deus, falta de domínio sobre os filhos. O diabo não tem pressa, pensamentos a mil. De onde começou isso? O diabo não tem pressa, tranquilo, sossegado. Orou tanto a Deus para que Deus lhe prosperasse. Aí Deus lhe deu uma casa, e a casa é tão confortável que você prefere ficar mais em casa do que na igreja. Você queria tanto um carro, aí você descobriu que o carro não vai só para a igreja, o carro vai para o cinema, para a praia. Aí você começou a ir cada vez mais para a praia, menos para a igreja. Você percebeu que culto era só dentro das 4 paredes. Então você deixou tudo na responsabilidade do domingo à noite. Mas dentro de casa, um altar à idolatria sexual e à permissividade do pecado. Uma mordida. O diabo só precisa de uma. E ele deixa o tempo passar. Tempo passar. Coloque a mão direita no seu coração que eu vou profetizar agora. Carabachuri me handa e caterimatura. Sabe por que tu vieste aqui esta noite? Porque o mercenário vê o lobo e corre, porque as ovelhas não são dele. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O diabo tem preparado mordida fatal para a tua vida esse ano.
O diabo tem preparado mordida fatal para o teu casamento. Você está contando os dias da separação. O diabo tem preparado mordida fatal para o crack na sua família. Através do crack, o diabo tem preparado mordida fatal no seu ministério, através do descrédito, através da palavra de confusão, através da palavra mentirosa. O diabo tem preparado mordida fatal para todos os teus projetos, mas debaixo do sangue de Cristo e pela autoridade da palavra, Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer: em 2010, queira o diabo ou não, não haverá mordida fatal na sua vida. Não haverá mordida fatal na sua vida. O bom pastor chega hoje. Jesus, ele chega na tua vida hoje. Ele chega na tua casa hoje. Quem crê, levanta a mãe da glória. Quem crê, levanta a mãe da glória. Ele chega no teu ministério. O diabo não vai acabar com este sonho. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Não haverá mordida fatal na sua vida em 2010. Irmão, fica de pé para adorar o Senhor. A presença de Deus está aqui. Fique de pé para adorar o Senhor. Levante a tua cabeça, levante os teus olhos, olhe para frente. O bom pastor dá vida pelo rebanho. O diabo pode ter tirado um pedaço, mas ele não tirou você da vontade do Senhor. Jesus vai restituir cada parte. Jesus vai restituir cada órgão do corpo ferido. Jesus vai restituir tudo aquilo que foi destruído pelo lobo. Ele não vai morder, não vai morder. Mordida fatal não. Mordida fatal não. Mordida fatal não. Não haverá mordida fatal no seu casamento. Eu profetizo, eu estou profetizando debaixo do nome de Jesus. Não haverá mordida fatal nos teus filhos. Não haverá mordida fatal no seu ministério. Não haverá mordida fatal na sua chamada. Não haverá mordida fatal no seu casamento. Não haverá mordida fatal. Jesus, ele chega hoje. Jesus, ele chega hoje. Jesus, ele chega hoje. Jesus, ele chega hoje. Fale com Deus aí onde você está. Há um bálsamo de Gileade descendo sobre nós e curando feridas. A mão do pastor está tratando as feridas agora. Tem gente aqui que precisa tanto de Jesus, precisa tanto da intervenção de Jesus, que a partir de agora você vai ter a sensação de que Jesus está te pegando no colo. Porque quando as ovelhas, elas estão com as perninhas quebradas, o bom pastor leva no colo e alimenta na sua mão até ela voltar a andar. Recebe esta palavra, recebe esta palavra. Não haverá mordida fatal na sua empresa. Não haverá mordida fatal nos seus sonhos. Quem crê, recebe esta palavra. Levante os teus olhos, abra os teus olhos, levante o seu rosto. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Jesus está fechando a boca do lobo esta noite. Quando você entrar dentro da sua casa esta noite, o lobo já foi embora e a boca do lobo foi fechada. O diabo não terá o prazer de ver você no chão, marcando o seu território de desgraça. O diabo vai ter que te ver em cima, onde está o território da vitória dos vitoriosos de Deus. Coloque as tuas mãos no seu coração.
Feche os teus olhos e pense em Deus. Eu estou dando um aqui que já trocou 3 tecladistas, que eu quero cantar um louvor. Aí vai quebrando o esquema. Todas as pessoas que entraram nessa casa estão sofrendo com a mordida do lobo. Pastor, hoje eu descobri, é uma mordida do lobo. Mas hoje, pastor, Jesus chega na minha casa e a boca do lobo é fechada. Pastor, eu vou descansar debaixo desta palavra e vou receber para mim. Vou descansar nela. E eu recebo, pastor, como vitória de Deus em 2010. Porque em 2010 não haverá mordida fatal na minha vida. Se você aceita e recebe esta palavra, todos aqueles que até hoje se sentiam de alguma forma feridos pela mordida do lobo, quero que você saia do seu lugar e venha junto do altar. Eu vou ministrar sobre a sua vida. E o bom pastor chega hoje. Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão não haverá mordida fatal na sua vida. Pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Não haverá mordida fatal nos teus filhos em 2010. Nenhum lobo do inferno vai morder o seu ministério em 2010. Oh, meu Deus! Só se por a noite chegar, tu és quem me guia. A boca do lobo está sendo fechada no seu casamento hoje. A boca do lobo vai sair da sua casa esta noite. O bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, ele entra e assume o controle das coisas agora. Não haverá mordida fatal nos seus projetos. A tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você que está aqui diante do altar, quero que você
Coloque as duas mãos no seu coração, por favor. Feche os teus olhos. Oh Deus, aqui estão os meus irmãos. Senhor, Tu nos quer como ovelhas, porque Tu quer nos guiar pela justiça. Pai, eu profetizei esta noite que a mordida do lobo fatal não chegará na vida deles. Será um ano de incrível restituição, possessões poderosas e gloriosas em Deus. Será um ano de administrar bens. Será um ano de recebimento de unção. Será um ano de reconhecimento, um ano de aplauso, um ano de alegria. Será um ano de paz, um ano de saúde. Será um ano de restituição na família. Será um ano de celebração de sonhos. A mordida fatal, ela sai agora. As feridas abertas sejam restituídas pelo poder da Tua mão poderosa e saradora. Enquanto os Teus filhos estão aqui, envia a Tua glória na casa deles agora. Agora, quando eles entrarem dentro de suas casas, encontrem a glória de Deus lá. Pai, ajuda os meus irmãos. Não haverá mordida fatal na vida deles, em nome de Jesus. Aí onde você está, estenda a mão na direção da sua casa depressa. Diga assim comigo: Senhor Jesus, que a mesma glória, a mesma presença, o mesmo sobrenatural, aquilo que eu estou sentindo aqui, também seja o ambiente da minha casa, um ambiente de glória, um ambiente de poder, um ambiente de alegria, um ambiente de cura, um ambiente de vitória. Diga: Senhor Jesus, eu profetizo, quando eu chegar na minha casa hoje, eu encontrarei a Tua glória lá. Se você acredita nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Quantos podem Então aplaudir o nome de Jesus?